Olá, confira agora as principais notícias desta terça-feira. Os deputados debateram hoje em plenário sobre a situação da saúde no estado. A oposição questiona a falta de medicamentos essenciais nos hospitais. Já a liderança do governo afirma que a situação está sendo normalizada. O deputado Wilker Barreto usou a tribuna para fazer um diagnóstico sobre a gestão da saúde no estado. A equipe do parlamentar percorreu 33 unidades de saúde do Amazonas, incluindo UPAs, maternidades e pronto-socorros, e trouxe os dados referentes à falta de medicamentos nesses hospitais. O parlamentar também apontou a falta de cadeiras de rodas e macas para atender os pacientes. Para minha tristeza, não se tem avanço, se tem retrocesso, não se deu um passo na direção da melhoria, os números não mentem. E o governo, que já está com dificuldade financeira, paga de exercícios anteriores mais de 532 milhões. Ora, se fosse na direção da saúde, estaria colocando os serviços em dias. Desses 532, apenas 10% for saúde. Adivinha o que mais consumiu? Educação, 250 milhões de reais. De contratos de fornecedores já vigentes. A líder de governo, deputada Joana Dark, afirma que boa parte dos problemas da saúde foram causados por gestões anteriores e o Estado vem trabalhando para solucionar questões como o pagamento de fornecedores. Projeto de lei equipara portadores de doença renal crônica a pessoas com deficiência. O objetivo é garantir benefícios como a inserção no mercado de trabalho. A proposta é do deputado Dr. Gomes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, existem hoje cerca de 92 mil pacientes em diálise no Brasil. Nos últimos 10 anos, esse número cresceu 115%. Pensando nas dificuldades encontradas pelas pessoas com doença renal crônica, o deputado Dr. Gomes apresentou um projeto de lei que garante os mesmos benefícios concedidos aos portadores de deficiência no Amazonas. O meu projeto visa inserir o portador de doença renal crônica no contexto de trabalho, no contexto social, para que ele possa ter também a sua vida como todo e qualquer cidadão brasileiro que precisa da oportunidade de trabalhar no mercado de trabalho e sustentar a sua família e ter uma vida normal. A proposta tramita na Assembleia. E a partir do dia 9 de julho, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai oferecer turmas de sinoterapia. O método terapêutico é realizado com auxílio de cães e visa o estímulo sensorial, motor e cognitivo. O projeto foi apresentado aos parlamentares. O projeto piloto de terapia com cães terá como público-alvo pessoas com autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral. Não há limite de idade para participar da sinoterapia. É o que afirma a titular da CEPED, Viviane Lago. Em sessão de tempo de autoria da deputada Joana Dark, a secretária explicou que o projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado. O contato com o animal desenvolve estímulos que podem ajudar no relacionamento com outros indivíduos. A sinoterapia ela já existia, mas ela estava na iminência de acabar, pela falta desse amparo. Quando nós chamamos o pessoal dos bombeiros da sinoterapia para ver de que forma o projeto poderia ser abraçado pelo governo do estado, pela CEPED, foi quando nós entramos em contato com a deputada. Então, o que acontece? Ela vai atender a princípio essas 40 primeiras pessoas, mas como bem a deputada já disse, já há uma demanda enorme, pela falta realmente da assistência, de que pudesse chegar neles. O que vai acontecer é a mudança de vida. Serão ofertadas 40 vagas distribuídas em 4 turmas, que serão preenchidas conforme ordem de chegada ao atendimento da CEPED. As pessoas que queiram fazer parte do projeto devem fazer as inscrições na sede da Secretaria, localizada na Rua Salvador, número 456, bairro Adrianópolis. Terminou hoje o prazo de apresentação de emendas à LDO 2020 e um grupo de lideranças indígenas esteve na Comissão de Assuntos Econômicos para propor uma mudança nos recursos do Fundo Estadual do Índio na lei. De acordo com este grupo, que representa as lideranças indígenas do Amazonas, dos 65 milhões aprovados no ano passado para o Fundo Estadual do Índio, executado pelo governo em 2019, apenas um pouco mais de R$1 milhão foram gastos nesses primeiros 6 meses. O problema, segundo a liderança,
está na terminologia da lei que regula os recursos. Eles propõem uma emenda à LDO para ampliar a verba a outras comunidades indígenas. A terminologia ela estava em questões econômicas, não se dizia muito claro isso, né? Agora não. A forma como colocamos que está no fortalecimento às iniciativas econômicas e especialmente a questão da educação. Quer dizer, a gente tem esse tripé, né? Então a gente tem uma forma muito clara como deve ser aplicados os recursos, que para esse ano são 65 milhões e que para o ano que vem pode aumentar. O presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos da ALEAN, deputado Ricardo Nicolau, disse que vai analisar a proposta e cobrar do Estado a execução efetiva dos recursos. Essa mudança na LDO vai deixar mais amplo, né, mas ela não vai resolver o problema. Ela precisa ter uma execução feita através da Fundação Estadual do Índio, e é isso que também nós vamos solicitar. Não só a mudança na lei, mas também que haja uma execução e que esses recursos sejam gastos. É na Comissão de Assuntos Econômicos que a LDO de 2020 está sendo analisada. Hoje foi o último dia para que os deputados apresentassem emendas. Os parlamentares têm até o dia 11 desse mês para aprovar a matéria antes do recesso legislativo. Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas questionaram a decisão do governo de contratar uma consultoria externa para realizar a reforma administrativa no valor de 4 milhões de reais. Wilker Barreto e Dermilson Chagas consideram 4 milhões de reais um valor elevado para a consultoria, o que é uma contradição, já que a ideia da reforma administrativa é cortar gastos. Para o governo querer contratar uma consultoria é porque não tem nem projeto. E aí, vamos lá, eles vão fazer uma consultoria em 30 dias? É no mínimo 90 a 120 dias, ou seja, acabou o ano. Acabou o ano. Se entregar menos do que isso é um Ctrl-C, Ctrl-V? Agora, vamos falar sério, gente. Nós temos técnicos na Cefaz, técnicos no planejamento, técnicos na SEAD, que custam já ao contribuinte. Gastar 4 milhões de reais, somados a 1,7 milhão da FGV, que o próprio Ministério Público do Estado já falou em rede nacional, que já tem esse estudo pronto do sistema prisional. Isso é um absurdo. Nós encontramos no portal de transparência um pagamento de 4 milhões para uma ONG, Movimento Brasil Competitivo, que está fazendo esse trabalho também em outros estados e que, na realidade, nós estamos vendo que nesses estados não tem dado resultado. E que nós estamos vendo aqui que o resultado que ela trouxe como reforma administrativa não traz dado substancial. O que é isso? Qual o impacto da reforma administrativa? O que vai ser economizado? O quanto isso vai resultar de economia para os cofres públicos, né? Nós queremos saber o que ela fez para melhorar a educação, a saúde, a segurança e a geração de emprego. Já o deputado Dr. Gomes defendeu a reforma. O parlamentar afirma que a contratação de uma instituição especializada e com corpo técnico capacitado vai garantir a eficiência da reforma administrativa. O deputado Serafim Corrêa destacou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia após 20 anos. O parlamentar acredita que a medida fortalece o Brasil. Para o deputado Serafim Corrêa, o acordo de livre comércio assinado pelo Mercosul com a União Europeia na última semana marca o fim do isolamento do bloco sul-americano. O Brasil desponta junto à tendência mundial de cooperação e globalização econômica. Isso que, para o nosso lado, o Brasil foi contemplado e estão muito felizes com esse desenlace depois de 20 anos. Na reta final, tínhamos a questão dos vinhos, né? Foi muito bem conduzido pelo Onyx Lorenzoni, lá em Brasília, fez várias reuniões com os vinicultores do Rio Grande do Sul. A questão dos laticínios também tinha esses problemas. E, como um todo, a informação que eu tive, dada a confiança que eu tenho nos ministros e na competência deles, foi muito bom para o Brasil. Para o parlamentar, as maiores oportunidades de venda estão com o Brasil, uma vez que o mercado consumidor europeu é maior do que o brasileiro. O acordo é positivo
O Mercosul tem 360 milhões de pessoas com uma renda baixa e a União Europeia tem 460 milhões de pessoas com renda alta. Então, claro que nós vamos vender mais do que comprar. Vai ser positivo para nós, isso quebra as barreiras do Mercosul e estabelece um canal muito importante, uma parceria econômica muito forte com a União Europeia. Por outro lado, as exigências que a União Europeia fez são positivas para nós e servem como trava àqueles que querem destruir o meio ambiente. Com o acordo, produtos agrícolas como suco de laranja, café e peixes terão as tarifas eliminadas. Os exportadores brasileiros também terão acesso preferencial no comércio de carne bovina, suína e aves, por exemplo. Já os produtos industrializados também terão eliminação de 100% nas tarifas de exportação. Serafim explica que, para os europeus, o fim da negociação também é um marco relevante, já que o acordo é o segundo maior firmado pela União Europeia. O pacto com o Mercosul só perde para o acordo com os japoneses. O deputado Sinésio Campos foi a Itacoatiara visitar as instalações do terminal graneleiro. O parlamentar tenta negociar com a empresa Amage a venda do farelo de soja aos trabalhadores rurais afetados pela cheia. O Grupo Amage, com sede em Itacoatiara, é responsável pelo recebimento de soja vinda do sudeste do Brasil e pela distribuição para outros países. Daqui também saem os subprodutos do grão, como o farelo e a casca, ricos em nutrientes que servem, entre outras coisas, como ração para aves e peixes. A visita foi provocada após o deputado Sinésio Campos ter sido procurado por produtores rurais de Itacoatiara, que informaram a suposta recusa da empresa em vender o farelo de soja. As cooperativas precisam do insumo principalmente no período de cheia dos rios. O deputado procurou o secretário de Produção Rural para que estreitasse a comunicação entre os produtores e a empresa, e uma comissão especial foi formada. Todos visitaram o terminal graneleiro. Nós trabalhamos aqui com três hipóteses. Nós temos o município de Itacoatiara, ele tem um potencial muito grande para a piscicultura, portanto, há uma necessidade muito grande de conseguirmos a sensibilização e a venda do subproduto para essa área da piscicultura. Nós temos um número de criadores, de produtores de gado e leite, que é importantíssimo e, portanto, aí nós estaríamos trabalhando a questão do farelo, da soja e do milho também. Após a visita, uma audiência pública vai ser realizada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa com os representantes da empresa. Todos esperam um resultado positivo para os trabalhadores. Nós, representando os produtores rurais do Amazonas, uma grande expectativa confiante de que esse grande mutirão renderá frutos muito positivos para que cadeias produtivas do nosso setor primário, como a avicultura, a piscicultura, a bovinocultura, a suinocultura, possam ser alavancadas a partir do acesso dos produtores rurais amazonenses a esses insumos tão básicos para a criação de animais, que são os grãos, o milho, a soja, os derivados da soja, mais baratos, para que possam dar mais competitividade para essas atividades e, com isso, mais geração de emprego e renda no nosso interior. Que nós queremos com que o setor produtivo do Estado, com a crise que a Zona Franca de Manaus passa, possamos ter uma nova matriz econômica, principalmente para gerar emprego e renda do pequeno e médio produtor rural do nosso estado. O deputado Adilto Afonso cobrou reforço no policiamento em Pauini. O parlamentar foi procurado por comerciantes do município que relataram a falta de segurança. De acordo com o parlamentar, um dos problemas do município é o tráfico de drogas, já que Pauini faz parte da rota de entorpecentes que vem da Bolívia. Os assaltos também são constantes em residências e comércios.
Eu recebi esse final de semana alguns comerciantes do município com uma preocupação muito grande. Em seguida, várias mensagens eu recebi. Lá, recentemente, um comerciante, dono de um grande estabelecimento, foi morto, saiu do seu estabelecimento, foi morto, sem que nada tivesse para cobrar daquele comerciante ou alguma coisa, nenhum tipo de rixa, o comerciante existia. Foi morto para depois ir para o estabelecimento saquear o que ficou no estabelecimento. E nesse final de semana, eu estou mandando uns prints do que eu recebi para o secretário de Segurança, para o comandante da Polícia Militar, as pessoas dizendo, olha, foi assaltado a 10 metros da delegacia, e o outro diz, não, na minha casa também foi assaltado, na minha casa serraram a grade. Há denúncias sobre o suposto envolvimento de policiais militares no tráfico da região. Uma força-tarefa chegou a ser enviada para averiguar a situação, mas não obteve resultados. Adjuto cobra mais empenho da Secretaria de Segurança Pública para solucionar a questão. Essa força-tarefa, há uns 2 meses atrás, foram essas pessoas que não saíram do hotel, entendeu? Ficaram lá no hotel e sequer procuraram a ver o que estava acontecendo na cidade. O delegado civil que está lá é inoperante, tem que ser substituído, a população diz isso. Então eu estou hoje comunicando à Secretaria de Segurança, comunicando ao comandante da polícia que mande um oficial para lá, que esse oficial comande a polícia que tem lá. A polícia que tem lá é envolvida com droga também, lá é um corredor de droga, é uma pena que uma cidade com menos de 10 mil habitantes possa ter uma quantidade de droga distribuída na cidade. Eucilene de Sá Duarte, de 37 anos, está desaparecida desde a tarde do dia 28 de junho. Ela saiu de casa nesta data no bairro Jorge Teixeira e desapareceu. Se você viu esta mulher, ligue para o número que aparece no seu vídeo. Deputado Abdala Frache destaca a importância do esporte no Amazonas e pede a aprovação de uma emenda LDO que aumenta a participação do setor no orçamento do Estado. Segundo o deputado Abdala Frache, o esporte contribui significativamente para a educação e desenvolvimento dos jovens na sociedade. Por conta disso, apresentou uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, no intuito de direcionar mais recursos para a valorização da área de esporte e lazer do Estado. Era uma emenda minha, mas eu agora já transformei ela numa emenda coletiva para que 0,3% do orçamento fosse designado para a área de esporte, juventude e lazer, tendo em vista que nos últimos 4 anos esse orçamento só vem diminuindo. Há 4 anos atrás era em torno de 40 milhões e agora está em 27. O parlamentar destacou ainda a iniciativa da Secretaria de Esporte e do governo, que apoiou a equipe de futsal Unidos do Alvorada, que se consagrou vice-campeã da Taça Brasil de Futebol de Salão. Deputado Fausto Júnior defende investimentos em festas culturais que atraem turistas e melhoram a economia do Amazonas. O parlamentar destacou o resultado do Festival de Parintins, que este ano recebeu aproximadamente 80 mil visitantes. Foram pelo menos 7 milhões de recursos investidos por meio de uma parceria entre o governo e empresas privadas no Festival de Parintins este ano. Para o deputado Fausto Júnior, a iniciativa rendeu bons resultados para a economia do município. Segundo o parlamentar, pelo menos 200 barcos atracaram no Porto de Parintins, com aproximadamente 80 mil turistas que movimentaram o comércio local, além dos setores de hotelaria e alimentação, entre outros atrativos, o que rendeu para a cidade um montante no valor de 120 milhões de reais. É muito importante que nós possamos valorizar não apenas o Festival de Parintins, mas o nosso estado ele possui um potencial cultural presente em todo o estado. Todos os municípios possuem a sua festa que representa a sua identidade no município, seja pelo principal produto que seja produzido naquele município, ou seja pelo seu folclore, mas todos os municípios possuem a sua festa que na sua proporção trazem retornos similares ao que foi trazido para Parintins no Festival de Parintins. O parlamentar destacou ainda a importância de mais investimentos para as festas culturais do interior, que geram emprego e renda para a população, que tem dificuldades de garantir o sustento ao longo do ano. E quer ficar por dentro das notícias do Brasil, do Amazonas e do Parlamento Estadual? Acompanhe a programação da TV Assembleia e acesse nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com a apresentação de Adriana Araújo.